Olá, queridas e queridos alunos. Estamos aqui para conversar hoje sobre o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele tem aquela função típica jurisdicional, função típica de julgar. E além disso, ele tem as outras funções atípicas. Função atípica de administrar internamente as suas atividades inerentes ao autogoverno da magistratura e de legislar também. O Supremo Tribunal Federal, quando edita uma súmula vinculante, que tem força de lei, ele está legislando. Quando os tribunais editam os seus regulamentos internos, seus regimentos internos, eles estão legislando. Agora, o que importa aqui para a gente, nesse momento inicial, é a gente entender a estrutura do Poder Judiciário. É importante que a gente observe o texto constitucional, porque o texto constitucional é justamente aquilo que vai me trazer a delimitação dos poderes políticos do Estado, não é isso? Então, é o texto constitucional que vai me trazer os órgãos do Poder Judiciário, quais são esses órgãos, a estrutura do Poder Judiciário, e vai me trazer os princípios básicos que vão reger a magistratura, etc. Então, o artigo 92 da Constituição vai falar para a gente o seguinte: são órgãos que pertencem ao Poder Judiciário. 1. Supremo Tribunal Federal. 2. Superior Tribunal de Justiça. 3. Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. 4. Tribunais e Juízes do Trabalho. 5. Tribunais e Juízes Eleitorais. 6. Tribunais e Juízes Militares. 7. Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Esses são os órgãos da jurisdição. São órgãos que possuem a função jurisdicional, que é justamente essa função de julgar. Mas a gente tem também os órgãos que não têm função jurisdicional, órgãos não jurisdicionais do Poder Judiciário, que são o Conselho Nacional de Justiça, as ouvidorias de justiça e as escolas de magistratura. Se a gente tem o Supremo Tribunal Federal como órgão de cúpula do Poder Judiciário, órgão jurisdicional de cúpula do Poder Judiciário, nessa mesma linha a gente tem o CNJ, que também é o órgão de cúpula do Poder Judiciário em funções não jurisdicionais, em funções administrativas. Então, o Conselho Nacional de Justiça é o órgão mais elevado no cenário jurídico brasileiro. E ele é encarregado do controle do Poder Judiciário e dos seus integrantes. Então, ele faz uma análise administrativa. Ele tem uma função administrativa central, emite resoluções. Nós temos as ouvidorias de justiça, que têm competência para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, contra os seus serviços auxiliares, e tudo isso sendo representado diretamente ao CNJ, é o que determina o artigo 103b, parágrafo 7º da Constituição. E a gente tem as escolas de magistratura. Aqui no Rio a gente tem a EMERGE, que é a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que tem cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e de promoção dos magistrados. Então, a EMERGE, ela tem aqueles cursos preparatórios, pós-graduações para quem quer iniciar na carreira da magistratura, mas ela também, e principalmente, tem cursos de aperfeiçoamento para os magistrados que já estão lá dentro. Bom, eu montei esse quadrinho daqui. É o seguinte, eu tenho aqui um mapa da estrutura do Poder Judiciário. Observa que aqui no topo eu tenho o Supremo Tribunal Federal, ok? E aí depois eu tenho a divisão da Justiça Comum e da Justiça Especial. Observe o seguinte, o Poder Judiciário ele vai se dividir em duas justiças. A Justiça Comum, que é residual, e a Justiça Especial. A Justiça Especial ela prepondera com relação à Justiça Comum. Então, observe, eu tenho 3 ramos da Justiça Especializada. Eu tenho o ramo da Justiça do Trabalho, eu tenho o ramo da Justiça Eleitoral, e eu tenho o ramo da Justiça Militar. Todos esses ramos da Justiça Especial que a gente vai trabalhar aqui nesse momento são de competência federal, ficam ao encargo da União Federal. Então, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar são justiças especializadas
da competência do encargo federal, ok? Da estrutura federal. Sempre que eu tenho um caso concreto, eu primeiro vou ter que me perguntar se esse caso concreto é uma matéria que enseja, que chama a justiça trabalhista, ou a justiça eleitoral, ou a justiça militar. Se for, prepondera a justiça especializada. Se não for, vou cair na residualidade da justiça comum. A justiça comum, por sua vez, ela se divide em duas. Eu tenho a justiça comum federal e eu tenho a justiça comum estadual. Observa, a justiça comum, então, ela pode ser ao encargo da União Federal ou a encargo dos estados. Lembra que o poder judiciário, ele não existe a encargo dos municípios. Eu não tenho poder judiciário municipal. O município ele tem apenas poder executivo e poder legislativo. Poder judiciário somente estados e União Federal, ok? Aqui na Justiça Comum, acaba que a Justiça Estadual ela é residual com relação à Justiça Comum Federal. O que isso significa? Todas as competências da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar, bem como da Justiça Comum Federal, estão elencadas no texto constitucional. Ou pelo menos a Constituição vai me dar genericamente essas competências, o que são competências trabalhistas, por exemplo, e vai me dizer que a legislação específica vai regulamentar, vai esmiuçar outros tipos de competência a partir dela, ok? Então, eu tenho definição de competências dessas justiças especializadas e comum federal no texto constitucional. O que sobra, o resto, a residualidade, o que é subsidiário, fica em cargo da Justiça Comum Estadual, ok? Então, acaba que por isso os tribunais de justiça têm uma carga de trabalho maior, porque tudo que sobra é deles e tudo que sobra é muita coisa, ok? Tranquilo? Então temos essa primeira divisão entre justiça comum e justiça especial e temos essa segunda divisão de justiça estadual e justiça federal. E a gente já sabe que a justiça federal é toda especializada e a comum federal também. Tem uma observação aqui com relação à justiça militar. Eu tenho um ramo da justiça militar que fica em cargo do Estado. E aí ela vai estar aqui, ó. Ela vai ser vai estar dentro de uma câmara especializada, ok? Ou eu tenho alguns estados que eu tenho a criação de Tribunal de Justiça Militar, e aí esse Tribunal de Justiça Militar é em cargo do Estado. Tranquilo? Vamos lá. Eu tenho o duplo grau de jurisdição. Princípio do duplo grau de jurisdição. O que é esse princípio? O duplo grau de jurisdição ele existe em razão da falibilidade humana. Ou seja, quem compõe o poder judiciário são seres humanos. Seres humanos são suscetíveis de falharem. Por isso, decisão proferida em primeira instância pode ser revista na segunda. Ok? Decisão proferida por um juiz pode ser revista por um órgão colegiado superior, porque esse juiz pode errar. Ok? O duplo grau de jurisdição, então, permite essa revisão das decisões judiciais por um órgão imediatamente superior. E é por isso que eu falo em primeiro grau de jurisdição, ou seja, quem conheceu daquele processo primeiro, e eu falo também em segundo grau de jurisdição, ou seja, quem conheceu daquele processo a nível recursal, ok? Quem conheceu o recurso, quem conheceu depois daquele processo. Geralmente, a gente vai ter uma coincidência entre a primeira instância e o primeiro grau de jurisdição. Primeira instância é tudo isso daqui, são os juízes. Primeira instância, em regra, é singular, ok? Eu tenho um juiz estadual que atua numa comarca, ok? Vai atuar tem um juiz estadual que vai atuar na sua vara e essa vara está inserida dentro de uma comarca, que é a circunscrição territorial. Eu tenho um juiz federal que vai atuar numa vara federal, dentro de uma seção judiciária,
ok? Que é a sua circunscrição territorial. Aqui a primeira instância em regra singular, tranquilo? Primeira instância, órgão singular, geralmente é quem conhece primeiro, geralmente as competências originárias são de primeira instância, ok? Ou, em outras palavras, primeira instância, em regra, só tem competência originária. Ela só conhece o processo primeiro. A única exceção disso são os juizados especiais que a gente conversa no seu devido momento, ok? Então, primeira instância, competência originária. A segunda instância, ela tem dois tipos de competência. Segunda instância tem competência recursal ordinária, ou seja, ela recebe esse recurso proveniente da primeira instância, pelo duplo grau de jurisdição, mas ela também tem competência originária. Tem determinados tipos de competência, determinados tipos de matéria que são levados para serem conhecidos primeiro pela segunda instância. Ok? Tranquilo? Quando a primeira instância ela está atuando, conhecendo o primeiro processo, ela está atuando em primeiro grau de jurisdição. Quando a segunda instância está atuando na sua competência recursal ordinária, ela está atuando como segundo grau de jurisdição, porque ela está conhecendo o processo em segundo momento. Agora, quando a segunda instância está atuando na sua competência originária, ela está atuando conhecendo o processo primeiro. Então, observa, tem casos em que a segunda instância atua como primeiro grau de jurisdição. Segunda instância está na estrutura, ok? Grau de jurisdição tem a ver com quem conhece primeiro. Então, segunda instância em competência originária, quando ele conhece o processo primeiro, está atuando em primeiro grau de jurisdição. Pode ser cabível recurso para o órgão imediatamente superior, o chamado recurso ordinário constitucional, para o STJ. Ok? Tranquilo? Então tá, então a gente tem primeira e segunda instância, a gente tem graus de jurisdição. Observa, a lógica é que a estrutura do Poder Judiciário vai funcionar dentro dessas duas instâncias que vão coincidir com os graus de jurisdição. Então, em regra, primeira e segunda instância atua no duplo grau de jurisdição, ok? Mas eu tenho também, na estrutura do nosso Poder Judiciário, a previsão de tribunais superiores. Tribunais superiores vão ter três tipos de competência. Eles vão ter a competência recursal extraordinária, que é aquela competência que exorbita o duplo grau de jurisdição, vai para além do duplo grau de jurisdição, ok? Passou pela primeira instância, passou pela segunda instância, ou seja, zerou os 2 graus de jurisdição, passei pelos 2 graus de jurisdição, mas mesmo assim eu tenho uma questão de violação à legalidade. E aí, por conta disso, eu vou ter um recurso especial para o STJ, por exemplo. Observa, aqui nesse recurso especial eu tenho análise apenas de questões de direito, porque eu estou exorbitando, eu não vou discutir mais matéria de fato, eu estou exorbitando aquela discussão do duplo grau de jurisdição, ok? Então, competência recursal extraordinária. Por outro lado, eu tenho uma segunda competência, que é a competência recursal ordinária. O que acontece? Lembra daquele exemplo da segunda instância atuando em competência originária? Ou seja, segunda instância atuando recebendo o processo primeiro. Competência originária do TJ. TJ julgou. Cabe recurso ordinário. Pode caber, né? Dependendo da previsão constitucional. Pode caber recurso ordinário para o STJ. O STJ vai estar aqui funcionando como duplo grau de jurisdição. Na verdade, vai estar funcionando como segundo grau de jurisdição, satisfazendo o duplo grau de jurisdição. Tranquilo? E aí nós temos a terceira competência. A terceira competência dos tribunais superiores é a competência originária. Ou seja, existem previsões constitucionais nas quais o Tribunal Superior ele vai atuar conhecendo aquele processo primeiro, em razão da importância da matéria, enfim. Tudo isso está previsto de forma expressa no texto constitucional. Então, observa, os tribunais superiores, assim como o Supremo Tribunal Federal, que também é um tribunal superior, só que é o Supremo, né? Tem 3 tipos de competência. Recursal extraordinária, exorbita o duplo grau de jurisdição. Recursal ordinária, ou seja, quando atua como segundo grau de jurisdição. E originária, quando atua como primeiro grau de jurisdição.
Tranquilo? Então, observa, gente, Tribunal Superior tem 3 tipos de competência, Tribunal de segunda instância, 2 tipos, recursal ordinária e originária, e de primeira instância, juiz de primeira instância tem só um tipo de competência, que é a competência originária. Tranquilo? Observa, gente, nós temos 4 tribunais superiores. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Militar. Todos eles são superiores. Cuidado com a nomenclatura, que às vezes vocês costumam chamar eles de supremos também. Não. Supremo, só o Supremo Tribunal Federal. O resto é tudo superior. O STJ é o Tribunal Superior de toda a Justiça Comum. O STJ, então, funciona como Tribunal Superior tanto da Justiça Comum Estadual quanto da Justiça Comum Federal. De outro lado, o Tribunal Superior da Justiça Trabalhista é o TST, o Tribunal Superior da Justiça Eleitoral é o TSE e o Tribunal Superior da Justiça Militar é o STM. Observa o seguinte, o STM, na verdade, a Justiça Militar Federal, ela tem a primeira instância, que é composta pelos Conselhos de Justiça e Auditorias Militares da União, mas não há uma previsão de segunda instância. Na verdade, o texto constitucional deixa que a segunda instância seja criada, mas nenhuma delas foi criada, efetivamente. E aí, por conta disso, quem funciona como segunda instância também, assim como o Tribunal Superior, é o STM. Então, o STM vai ter, somando todas aquelas competências, competência recursal ordinária, extraordinária e originária, aqui a competência recursal ordinária dele se sobressai, porque o tribunal não funciona, não existe segunda instância, ok? Aí quem faz esse papel é o Tribunal Superior também. Tranquilo até então? Vamos lá. Já conversei com vocês que a primeira instância ela é singular, com exceção dos juízes e juntas eleitorais. Aqui eu tenho uma primeira instância que vai ser colegiada. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre forma de ingresso. Observa, forma de ingresso na primeira instância. Como é que eu ingresso no Poder Judiciário? Primeira instância, a base do Poder Judiciário, o ingresso nela é feito através de concurso público de provas e de títulos. E eu tenho que cumprir alguns requisitos. Tenho que ser bacharel em Direito, tenho que ter 3 anos de prática jurídica, de experiência na área jurídica. E tem que passar por um concurso público de provas, aí são provas de múltipla escolha, provas escritas e de títulos, ok? Essas provas também envolvem provas didáticas, provas de peça, enfim. Concurso público de provas e títulos. Então, eu ingresso aqui na primeira instância por concurso público. Exceção é juiz eleitoral. Eu não tenho um ingresso específico na Justiça Eleitoral por concurso público. Não tenho, vou melhorar essa frase. Eu não tenho um concurso público específico para juiz eleitoral. O que eu tenho é juízes estaduais que cumulam por períodos de 2 anos, renovável, a função eleitoral também. Então, os juízes eleitorais nada mais são do que os juízes estaduais que acumulam a função no seu respectivo estado. Tranquilo? Nos demais casos, eu tenho aqui o ingresso por concurso público. Aqui também, eu falei de primeira instância colegiada, né? Que a Justiça Eleitoral é colegiada. Esqueci de abordar que a Justiça Militar também é. Eu tenho aqui um juiz auditor militar, eu tenho aqui juízes auditores, na verdade. Eu tenho um juiz que ingressa especificamente por concurso público na área jurídica e eu tenho auditores provenientes dos outros ramos das Forças Armadas. Então, eu tenho um juiz auditor proveniente da Marinha, outro do Exército, outro da Aeronáutica, ok? Que compõe
um órgão de primeira instância que é também colegiado. Como é que esses juízes de primeira instância ascendem à segunda instância? Ou melhor dizendo, como é que é a composição dos tribunais? O ingresso nos tribunais é realizado de duas formas. 4/5 da composição dos tribunais é proveniente de promoção. Então, eu tenho aqui juízes concursados que, por antiguidade ou por merecimento, isso é alternado, ascendem à segunda instância. E 1/5 das cadeiras dos tribunais de segunda instância, chamado quinto constitucional, é proveniente de membros da advocacia ou de membros do Ministério Público, de forma alternada, 50% advocacia, 50% MP. Então, feita essa análise da estrutura do Poder Judiciário, vamos conversar mais um pouquinho sobre a composição. Eu abri aqui o texto constitucional para a gente discutir um pouquinho alguns artigos sobre a composição dos tribunais de segunda instância. Observa, a gente já conversou que o ingresso na primeira instância ocorre por concurso público, é isso que nos diz o artigo 93, inciso 1º da Constituição, abre aí comigo. E o artigo 93, inciso 3º, vai me falar dessa promoção. Observa, o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única instância. Então, observa, 4/5, como eu já falei, proveniente dessa promoção. Agora, o artigo 94 vai nos dizer o outro quinto, né? A questão acerca do quinto constitucional. O artigo 94 fala assim pra gente: 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um dos seus integrantes para nomeação. O que acontece aqui, gente? Eu tenho 1/5 das cadeiras do tribunal que vai ser provida por indicação política. E aí eu tenho desse 1/5, metade de cadeiras que são provenientes da advocacia, metade de cadeiras que são provenientes do MP. Então, eu tive uma aposentadoria, uma morte de desembargador proveniente da cadeira da advocacia, por exemplo. O que acontece? A OAB vai realizar uma lista sêxtupla. Vai trazer 6 nomes de advogados que preencham esses requisitos, mais de 10 anos de efetiva atividade advocatícia, e vai indicar o tribunal. Vamos supor que essa vaga foi no Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Então, a AB selecionou 6 nomes de advogados e mandou para o Tribunal de Justiça. O TJ do Rio vai ter que pegar essa lista sêxtupla e transformar em tríplice. Então, o tribunal vai lá, e aí é o momento em que os advogados vão conversar com os desembargadores e tudo mais, e aí os desembargadores, observando quais são as propostas, a forma de atuação daquele advogado e tudo mais, ele vai lá e faz uma votação consigo uma lista tríplice. Essa lista tríplice é encaminhada para o chefe do Poder Executivo respectivo. Então, se é Tribunal de Justiça, se o Tribunal de Justiça é da estrutura da Justiça Estadual, vai para o governador do Estado, chefe do Poder Executivo Estadual. E aí o governador do Estado ele vai escolher um nome desses 3 para nomear, ok? Outra coisa, a mesma coisa ocorre no âmbito da Justiça Federal. Então, observa, vagou uma vaga proveniente do Ministério Público no TRF. Então, o que acontece? O
Ministério Público vai formar lá a sua lista sextupla. 6 desses membros do MP com mais de 10 anos de exercício profissional vão ir lá no Tribunal Regional Federal, conversar com os desembargadores, etc. Os desembargadores vão transformar essa lista sextupla em tríplice. Dessa lista tríplice, essa lista tríplice é encaminhada ao chefe do Poder Executivo, no caso, o presidente da República. E aí o presidente da República nomeia um desembargador. Tranquilo? Isso é o quinto constitucional, essa é a sistemática do quinto constitucional. Temos aqui alguns outros pontos para a gente conversar. Composição, então, de primeira instância, concurso público. Composição de segunda instância, grande parte proveniente de promoção, ok? 4/5 dos tribunais provenientes de promoção. O restante, 1/5 proveniente dessa lógica do quinto constitucional, membros da advocacia, membros do MP, o que vai trazer uma pluralidade de ideias. Tribunais superiores, nomeação basicamente política. E aí basta a gente ver, deixa eu trazer alguns artigos para vocês observarem, previsão constitucional. Supremo Tribunal Federal, por exemplo. O artigo 101 da Constituição me diz que o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Aqui eu tenho um caso de lacuna constitucional. O texto constitucional não me fala quem é que vai indicar. Quem é que vai indicar o nome? Só me fala que o presidente nomeia e que o Senado faz a sabatina. No entanto, o costume constitucional já consolidou a ideia que a indicação para os ministros do Supremo Tribunal Federal é feito pelo próprio presidente da República. Então, o presidente da República escolhe, vagou a vaga, né? Teve a vacância por morte, por aposentadoria, etc. O ministro saiu, né? Exoneração, o ministro saiu. O presidente indica, essa indicação vai para o Congresso Nacional, é feita a sabatina e aí o presidente da República nomeia. Então, aqui o Supremo, 11 ministros, o Supremo é dividido em 2 turmas. O artigo 104 da Constituição vai me trazer a composição do STJ. O STJ. Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Continua sendo 33 ministros, ok, galera? Não teve alteração legislativa para aumentar essa quantidade. Parágrafo único. Os ministros do STJ serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo 1/3 entre juízes de tribunais regionais federais e 1/3 dentre desembargadores do Tribunal de Justiça indicados em lista tríplice pelo próprio tribunal. Então, TJ ou TRF, né? Vamos escolher aqui 3 desembargadores para compor essa lista. 1/3 em partes iguais dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente indicados na forma do artigo 94, aquela forma do quinto constitucional. Então, a gente tem aqui também uma regra de indicação de advogados e de membros do MP. Aí observa, quem escolhe vai ser o presidente dentro dessa lista, e aí se passa pela sabatina do Senado. E aí a gente tem outros artigos que vão trazer a composição também dos tribunais superiores. Deixa eu trazer os artigos aqui para vocês anotarem. Artigo 111A traz a composição do TST. O artigo 119 me traz a composição do TSE. E o artigo 123 me traz a composição do STM.
Tranquilo, galera? Com composição, com relação à composição, é isso. Vou finalizar o nosso áudio, o nosso vídeo, as nossas discussões de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, eu tô por aqui, viu? Beijos!